Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre aços com a designação 10XX, ou seja, com a nomenclatura 10XX. Esses aços são classificados como aço carbono, né? E os dois primeiros dígitos eles indicam que é um aço carbono comum. Esse aço ele é um aço do tipo de baixo a médio teor de manganês. Ou seja, então a designação 10XX indica que é um aço carbono de baixo a médio teor de manganês. E os dois últimos dígitos, né, que é o X e X, eles indicam o teor de carbono no aço. Alguns exemplos aqui desses aços. Nós temos o aço 1006, o aço 1006. Então, o 10, os dois primeiros dígitos, eles indicam que é um aço carbono comum, com baixo teor de manganês. E o 06 indica que é um aço que tem 0,06% de carbono. Sua composição química de corrida, né, ele deve ter as seguintes porcentagens. De carbono, o aço 1006 deve ter no máximo 0,08% de carbono. O manganês, a composição química do manganês deve estar entre 0,25% a 0,40% de manganês. E de fósforo, no máximo 0,040% de fósforo. Enxofre, no máximo 0,050% de enxofre em sua composição química. Um outro aço, o aço 1020. Os dois primeiros dígitos também indicam que é um aço carbono comum com baixo teor de manganês. E o 20 indica que o aço tem 0,20% de carbono em sua composição química. Na composição química de corrida, o carbono ele deve estar entre 0,18% a 0,23% de carbono. O manganês ele está entre 0,30% a 0,60% de manganês. E o fósforo, igual ao aço 1006, também deve ter no máximo de 0,040%, e o enxofre também no máximo de 0,050% de carbono. Aço 1045. Aqui, o 10 indica que é um aço carbono comum com médio teor de manganês. E o 45, os dois últimos dígitos, indica que é um aço que tem 0,45% de carbono. Na sua composição química de corrida, ele deve ter a sua composição química de carbono entre 0,43% a 0,50% de carbono. Manganês, entre 0,6% a 0,9% de carbono. Ou seja, se você comparar ao aço 1006 ao aço 1020, né, note aqui que ele tem uma porcentagem um pouco maior de manganês, no teor de manganês. O 1020 tinha 0,3 a 0,6, o 1045 entre 0,6 a 0,9% de manganês. E os teores de fósforo também aqui se mantém igual, no máximo entre 0,040 e enxofre também no máximo de 0,050% de enxofre. O aço 1070 também indica que é um aço carbono comum, né, os dois primeiros dígitos, o 10, com médio teor de manganês, né, igual ao 1045, equivalente ao teor de manganês. E o 70 indica que o aço tem 0,70% de carbono em sua composição química. A composição química de corrida deve ter as seguintes porcentagens. De carbono, entre 0,65% a 0,75% de carbono. Manganês, o manganês deve estar entre 0,60% a 0,90% de carbono. E o fósforo no máximo 0,040% de fósforo em sua composição química. E enxofre
no máximo 0,050% de enxofre em sua composição química, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.